A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Matilde Santos, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Agradecidos somos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos pelo grupo da Fraternidade Irmão Fritz e podermos levar a fala do Cristo, os seus ensinamentos, a acalentar os nossos corações. O tema de hoje é Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Esta mensagem nos foi trazida pelo Espírito da Verdade na codificação. E ela nos traz uma oportunidade de refletirmos quanto ao convite de Jesus a nos prepararmos para o aceite. Quando ele diz, vinde a mim e tomai sobre vós, aprendei. Que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Já nos dizia o apóstolo Mateus no capítulo 13. Este tema nos traz o espírito do cristianismo. São os dois pilares fundamentais que foram nada menos, nada mais resgatados pelo Espiritismo na sua proposta de reviver a mensagem de Jesus. E para iniciar, gostaria de convidar a todos a fazermos uma viagem àqueles tempos, permitindo a nossa mente devagar a sentir e a ouvir Jesus, a se desprender da rotina do dia a dia, das aflições do mundo e da vida e nos remetermos àquele tempo em que o amor se encarnou e caminhou entre nós. E nos permitirmos nestes momentos turbulentos e de dificuldade esta mensagem de amor imortal. Em nós, iniciaremos pelas mensagens registradas pelo evangelista Mateus, em um dos versículos mais conhecido e talvez o mais consolador de todo o Evangelho, que nós precisamos como nunca resgatar e mais que isto, sentir. Mensagem que ecoa pelos séculos como o mais belo cântico ouvido pela humanidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Serão estas as palavras que nos guiarão hoje. Será a partir destas sementes que buscaremos aqui a medida do nosso esforço e reflexão com o auxílio do Espiritismo. Extrairemos a essência desta escrita, trazer cor, perfume, alimento à nossa alma, porque como nunca nós precisamos fazer este movimento de ir ao Evangelho, mas ir de coração aberto. Nós chegamos ao momento em que o Evangelho nos convida a demonstrá-lo e vivenciá-lo. Sentir a presença de Jesus como Mestre imortal, que reina e seguirá reinando séculos afora, para além de todas as transições humanas, para além de todas as dores humanas. É preciso ouvir o consolo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. É preciso agora, mais que nunca, que não só Ele esteja conosco, mas que nós, enfim, nos disponhamos a estar com Ele efetivamente. Nestas palavras do Mestre está a boa nova, a grande notícia dada à humanidade, a mais feliz e alegre de todas as notícias que o coração humano já pôde ouvir. Boa nova é esta que segue sendo nova e que seguirá nova enquanto não nos dispusermos a incorporar esta proposta, aceitar este convite como o único capaz de solver as problemáticas humanas de forma individual e coletiva.
É muito interessante, tem uma passagem do Chico que nos mostra isso de forma muito intensa, porque toda vez que o Chico era buscado por aqueles que se aproximavam dele, né, acerca das novidades, e aí o perguntavam: Chico, qual a novidade do momento? Qual a novidade da vez? Chico tinha sempre uma resposta pronta. Ele sempre dizia: ah, meu filho, a novidade segue sendo o Evangelho. Segue sendo o Evangelho. Porque quando vemos a humanidade ainda em luta, ainda em volta com os mesmos problemas há milênios, embora todos os progressos dos cenários evolutivos, nós percebemos que a proposta da Boa Nova ainda não foi aceita. O que nos traz a necessidade dela ser relembrada, relembrar a proposta que aí está, relembrar o caminho, a solução que foi apresentada, mas que nós insistentemente temos nos esquecido. E quando meditamos sobre estas palavras, percebemos que ao mesmo tempo que nos consolam, apresentam-nos também o caminho com um olhar mais vasto, um caminho de um prazo mais longo, uma visão mais abrangente da vida. Jesus nos mostra que não é pelo imediatismo ou aquele atalho mais fácil. Jesus vem nos mostrar que a Boa Nova nos liberta e nos ensina no sentido da eternidade. Vinde a mim e havereis de vos dar força, segurança, consolo e esperança para seguirmos, para avançarmos. E como precisamos retomar isso, relembrar isto, como vemos tantas ante as dificuldades do mundo que não são surpresas, não são surpresas. Jesus havia dito e predito que os momentos de transição seriam assim. E fica parecendo que queremos um parto sem dor, desesperados, desencantados. Mas ele já havia nos alertado, é o momento de uma nova humanidade e sociedade. É necessário aprofundarmos nessa relação e aceitar o convite de Jesus: vinde a mim, para buscar o repouso e a paz. E não nos enganemos, este repouso não deve ser entendido como um repouso de inércia, sem menor esforço, sem sacrifício, nada disso. Basta olharmos a vida de Jesus, de seus discípulos, seguidores. Não tenhamos a ousadia de pensar assim. O repouso que Jesus dizia não era este ilusório da água parada, transparecendo tranquilidade, mas que esconde o lodo ainda não trabalhado, ainda não purificado. Jesus prometia e promete um outro tipo de tranquilidade. Um outro tipo de tranquilidade. É, portanto, o equilíbrio que nasce não da fraqueza, não da indolência, não da indisciplina, mas que nasce da alma, que no esforço edifica a si mesma, por se construir no bem, encontrar por dentro a consciência da paz divina, apesar das circunstâncias exteriores serem muitas vezes das mais adversas. É, portanto, não repouso de indolência do corpo, mas sim repouso da alma, que se harmonizou consigo mesma, porque se harmonizou com Deus, com o Criador. E não nos enganemos. Aflitos, inquietos, estaremos enquanto não nos dispusermos a este repouso, a buscarmos esta segurança. Santo Agostinho, no livro Confissões, já nos disse: inquieto está nosso coração enquanto não repousar em ti, referindo-se ele a Deus. Enquanto não fincarmos bases sólidas no espírito, nos valores imperecíveis, não sentiremos efetivamente nos relacionando com Cristo. Não nos enganemos pelo fácil. Basta olhar os exemplos, a vida do Cristo, dos seus discípulos e seguidores, de um Chico, de um Divaldo, de um Eurípides, de Kardec. É preciso entender, aprender a encontrar e a buscar esta paz além das circunstâncias, porque esta é a força do cristão, aquele que em meio à tempestade, a maior das tormentas,
consegue conservar a serenidade, a confiança, sendo assim instrumento do alto para pacificar. Porque em tempos turbulentos somos chamados a pacificar, a sermos aqueles onde outros não conseguiriam amar, que sejamos os primeiros a iniciar o reino de amor, onde outros não conseguiriam perdoar e compreender, que sejamos nós aquele a tomar a iniciativa, onde outros não conseguiram perseverar, que sejamos nós aquele a continuar para além de todas as dificuldades. É a este repouso que somos chamados, um repouso de luta crescente, mas de coração cada vez mais incandescente no fogo acolhedor e iluminado do amor. Lembremos que Jesus nos alertou e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso está em Mateus, no capítulo 24, versículo 12. E sobretudo nós somos convidados hoje a não deixar apagar a chama, a não deixar de alimentar a chama. É preciso amar, é preciso servir, é preciso educar, é preciso perdoar. Este é o repouso do qual fala Jesus. Este é o vinde a mim dito por Jesus. Este é o tipo de repouso que estamos a buscar, mas é preciso perceber que Jesus nos informa que existem duas condições para termos este repouso. Dirá ele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, ele cria condicionantes. Primeiro, tomar sobre nós o seu jugo. Segundo, e aprender com ele. Nos tempos de Jesus, rabinos eram educadores de almas, de espíritos. O jugo de Jesus é entendido principalmente quando nós avaliamos como era então a ação dos rabinos. Eles formavam colegiados, estudavam longos anos a fim de receber a autorização do Sinédrio para formar o colégio de seus discípulos. Meditavam sobre a primeira revelação, que era o livro, que era o conjunto de textos basilar daquela cultura, daquela tradição religiosa. Buscava traduzir todos os preceitos, todos os textos e resumiam assim em mandamentos. Alguns em 613 mandamentos, imaginem, não 10, não 2, mas 613, a ponto de Jesus dizer: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Isso está em Mateus, no capítulo 23, versículo 4. Isso tudo era chamado o jugo do rabino. E aquele conjunto de preceitos era passado aos discípulos, que são aqueles que se submetem a seguir a disciplina proposta e definida por outro alguém. Então Jesus explana como mestre como será a nossa disciplina, como será seu jugo. Ele chama seus discípulos e a quem o ouviria, e então ele diz: o meu jugo está resumido em 2 mandamentos. Primeiro, amarás a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Aqui está o resumo. Nestes 2 mandamentos estão contidas todas as leis e os profetas. Este é o jugo do Cristo, que pode ser resumido em uma única palavra: amor. Tomar sobre vós meu jugo é nada mais, nada menos que deixar-se conduzir na vida pelo amor. Submeta-se ao jugo suave e libertador do amor. Sem investirmos no amor, sem investirmos no amar, não há felicidade. Mas não é qualquer amor, é o amor que Jesus nos mostrou. É o amor que renuncia, é o amor que compreende, é o amor que perdoa, é o amor que ampara, é o amor que não exige nada. É este amor que Jesus nos convida.
Um amor que nos leva a ver o outro com o olhar da sua humanidade, da sua divindade, que não se prende à aparência, que não vê o transitório. É aquele amor que sempre alimenta o que há de bom na outra pessoa. Pois sempre que encontrarmos com a sombra de alguém, não é para julgar, não é para atacar, não é para rotular, é para simplesmente auxiliar no que nos for possível. Kardec, na questão 926 do Livro dos Espíritos, nos esclarece bem isso. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de ti. Kardec nos esclarece muito do que sentimos aqui nesta questão. A sociedade humana, criando novas necessidades, não cria com isto também novas aflições? E aí os espíritos então nos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades criadas por nós mesmos. Os nossos desenganos poderiam ser poupados se nós simplesmente restringíssemos os nossos desejos sem inveja. Quando olhamos para a sociedade repleta de tantas distrações e requisições inúteis ao coração, roubando-nos a paz, nós entendemos claramente isso. A gente consegue entender perfeitamente o que se diz: os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais. Nós não precisamos disso, mas nós queremos isso. E por que criamos? Para preencher o vazio que deveria ser preenchido de amor. Porque quem já encontrou o amor, aquele exemplificado por Jesus, encontrou o tesouro da vida. Paulo de Tarso já nos disse em Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tomar o jugo do Cristo é amar. Então, se tomar o jugo do Cristo é amar e é a primeira condicionante, passamos então à segunda, que Jesus também nos disse: aprendei de mim. Aprender com Ele. Em outras palavras, enriquecer a nossa alma com tudo que Ele veio compartilhar conosco. Aprender regando as suas sementes, a semente de cada uma de suas lições, a extrair delas todas as flores e frutos que nos possam dar. Pois é isso que Emmanuel vem nos falar. Cada lição de Jesus é como uma semente divina que condensa ali a sabedoria de bilhões de anos de evolução, numa simples lição. Algumas poucas palavras que, segundo o nosso esforço, nossa disposição em regar esta semente, que o fazemos com a água do nosso suor e muitas vezes de nossas lágrimas, cada semente se converterá numa árvore de misericórdia e sabedoria para a humanidade ou para cada um que a souber cultivar. Cada lição de Jesus é como uma semente divina que condensa ali a sabedoria de bilhões de anos de evolução. É por isto que nós buscamos nos instruir, porque através da instrução, sobretudo com Cristo, o maior de todos os educadores, o nosso Mestre, nós vamos aos poucos incorporando a sabedoria e melhor conduzindo a nossa vida, evitando uma série de atitudes contrárias à nossa própria paz. Isto é investir em sabedoria,
É isto que o Evangelho faz conosco por meio de um estudo de um livro nobre. Nós não fazemos outra coisa senão nos conectar a este que nos antecederam e a incorporar todo o impulso e conhecimento que vieram nos trazer. Ensinamentos e conhecimentos, que educam nossa alma quando ela está aberta, quando está disposta, e vão sempre florescer. Então, se em relação aos recursos, se o primeiro é amar e o segundo é aprender, investir e oportunizar um ampliar dos nossos horizontes em nos libertarmos das chagas e das trevas da ignorância que nos acorrenta a uma vida muito aquém do que ela pode ser, é que nós então entendemos por que Jesus nos disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está contido em João, no capítulo 8, no versículo 32. E para nós, na terra, Jesus é a verdade, governador da orbe e representante do Pai. E todos que vieram a serviço para Ele num grande programa de educação. Programa que todos nós estamos submetidos e, essencialmente, este é o projeto do Evangelho e do Espiritismo. Um projeto de educar. E não há educação sem amor, sem instrução. Não há outro caminho para a regeneração da humanidade que não passe pela educação. Mas para que de fato haja educação, é preciso que essa instrução seja antecedida pela amorosidade, porque não há educação distante do amor. E o grande problema que temos hoje na educação é que realizam a instrução destituída da orientação do amor, da caridade. E a instrução, de fato, se converterá em educação quando a amorosidade anteceder ao processo. Durante muito tempo, acreditou-se, embora muitos missionários tenham nos demonstrado que não, que instruir é educar. Simplesmente assim, seco. Que compartilhar conhecimento é educar. Mas aí está o Evangelho a nos convidar a repensar. Como nos demonstrou Pestalozzi, antecedendo inclusive a obra de Kardec, nos levando à visão renovada de que o amor é a base da educação. Amor e instrução. Eis as duas condições que poderão nos levar, como toda humanidade, ao repouso. Repouso este no nosso íntimo, levando uma humanidade regida e orientada pela fraternidade, pela cooperação. Sem estes dois pilares, não há de fato renovação. E assim estamos há milênios patinando, e por isso o Espírito da Verdade veio nos dizer: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo, em que acreditáveis no nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso nos foi trazido em Paris em 1860. Allan Kardec o descreve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. A mesma frase, os mesmos dois pilares que precisou que os Espíritos nos lembrassem. Juntando os dois pilares, todo jugo é suave e todo fardo é leve, porque sobre o jugo do amor estamos livres, a caminho da libertação do jugo pesado das paixões, dos vícios, da inveja, da agressividade que nos fere, que nos escraviza, que nos impede a seguir o caminho da luz. Com estes dois pilares caminharemos mais leves, pois deixaremos para trás o fardo da ignorância,
do ódio, da desesperança e seguiremos no caminho da luz, da paz que nos espera. É importante nós refletirmos. Muitas vezes nos questionamos, né? Mas, meu Deus, perante todos os ensinamentos do Cristo, por que ainda erramos? Né? Por que ainda continuamos com tanto sofrimento? E aí, em um determinado encontro, nos foi trazido uma mensagem por um irmão que nos disse assim: em verdade eu vos digo que há mais de 2000 anos vocês já sabem o que fazer. E os ensinamentos que vieram ensinaram como fazer. E talvez a pergunta mais adequada seja: o quanto disso eu tenho feito? Porque apesar de ser uma pergunta que me traz maior responsabilidade, me traz também autonomia, porque está em minhas mãos a chave para minha libertação. Traduzindo, o que eu tenho feito mais em minha vida com amor? E precisamos refletir e nos incomodar para responder com a ação pensamentos assim: o quanto tenho investido em estudo, em instrução? O quanto tenho dedicado ao alimento de minha alma? Porque como o meu corpo, minha alma também necessita de alimento para se limpar, se renovar, com as lições diárias vertidas nos estudos, na inspiração do alto, ampliar minha visão, horizontes, me conhecer, me libertar. É esta ainda a grande boa nova, a grande novidade. O banquete, a festa do reino, já está posto há 2000 anos. As núpcias da humanidade com o Criador já foram inauguradas há 2000 anos. E só falta o aceite da noiva. Neste caso, a humanidade. O casamento aí está. O banquete está posto. A mesa está a todos acessível. Só temos duas exigências. É a senha, é o convite para que nos deixem entrar, amar e instruir. Rotas inevitáveis na obra de transformação de cada um de nós. O caminho está aí. O convite vinde a mim segue a ecoar. Felizes os que aceitarem o convite de Jesus e assim sigam a sua caminhada de angelitude. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz. Boa noite, meus irmãos, e muita luz. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritzes. Boa noite.